Continuação, filhas da história. E aí eu falei pra ele, olha a minha cara de quem tem medo da Amélia. Pelo amor de Deus, né, Guga? E aí a gente ficou ali, dando risada, conversando. E na hora que eu fui lavar, minha marmita era tipo em um lugar mais fechado, sabe? E eu tava lavando ali a marmita, ele veio por trás, me abraçou e a gente começou a se beijar. Se beijando, se beijando, se beijando, se beijando. Daqui a pouco entra uma moça. E aí ela, ai, desculpa. Eu, não. Desculpa eu. Tava só lavando aqui a louça, imagina. Peguei minha louça, queria enfiar minha cara no buraco. E aí ele saiu olhando um pro outro, tipo assim. E rindo. Aí ele me levou até a minha sala. Quando a gente chegou na sala, eu dei de cara com a bruaca. Aí eu, sorrindo assim, ó. Na hora subiu meu brilho. Aí ele, tchau, minha gata. E me deu um selinho. Nessa hora eu quis matá-lo. Porque, né, eu sabia que ela tinha ciúmes. E eu não queria confusão. E aí ela ficou olhando assim pra minha cara. Aí eu entrei, passei por ela. Ela olhou pra mim, olhou pra ele. Aí ela, Guga. Aí ele virou e falou, fez assim. E eu fui olhar também, né. Aí ela, espera aí um minutinho que eu quero falar com você. Aí eu, puta que pariu. Aí ela foi falar com ele. E eu fiquei lá sem saber o porquê, o motivo, nada. Eu sei, gente, que simplesmente ela era 1h10, eu acho. Foi a hora que eu voltei do almoço. Porque a gente sai meio de 10 e volta depois de 1 hora. Era 1 e pouquinho. Ela voltou simplesmente 4 horas da tarde. Só que eu não sabia. Eu percebi que ela tava demorando, mas eu pensei, deve ter falado com ele e saiu. Ela voltou. E aí ele deixou ela na sala dela. E ela entrou rindo. Eu olhei assim, sem entender nada. E aí eu falei, aonde você tava? Aí ela... Você ainda pergunta? Pelo amor de Deus, né, Vitória? Sentou na mesa dela rindo. E eu fiquei assim... Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando que eu fui tão burra a este ponto. Me usou, óbvio, carne nova, né? Mas eles tinham um rolo. Sabe aqueles rolos que ninguém separa? Pois é. E aí meu olho encheu de lágrima. E aí ela veio na minha mesa e falou assim, irmã, hoje você pode sair no horário normal, tá? Se você não conseguir terminar o trabalho, não tem problema. Porque eu vou ficar aqui, tá bom? Aí eu, tá bom. E eu tava tentando raciocinar tudo. Aí eu mandei uma mensagem assim pra ele, oi. Aí eu apaguei. Aí eu mandei assim, precisamos conversar. Aí eu apaguei de novo. Aí eu mandei assim, nunca mais olha na minha cara. Apaguei de novo. A minha cachorra, gente, sonhando. Tadinha, a carrocinha deve estar passando. E aí, gente, eu fiquei, tipo assim, sem ter o que falar, só apaguei. E bloqueei ele de tudo. Do aplicativo vizinho, do WhatsApp, de tudo, gente. E eu fiquei me sentindo a maior trouxa, enganada da história. E aí, na hora de ir embora, eu não vi ele em nenhum lugar. Eu ainda até fiquei olhando, assim. Aí, na hora de ir embora, ela falou, pode usar meu motorista, tá? Porque eu vou embora de moto. Eu fiquei assim... Eu não tinha o que falar. Eu ia falar o quê? E aí, eu saí lá pra fora e fiquei ainda olhando pra ver se eu via ele, pra falar com ele, sei lá, mas eu não vi ele. Entrei no carro e fui o caminho todo chorando muito, muito, muito. Eu chorava, mas eu chorava, porque, explicando aqui pra vocês, eu nunca tinha tido minha primeira vez foi com ele.
Então, ele foi uma decepção pra mim, porque pra mim ele era não um príncipe, mas ele era minha proteção em tanta coisa ruim. Então, quando ele fez isso comigo, basicamente ele se igualou a todas as outras pessoas ao meu redor. Então, aí eu me vi sozinha, não tinha mais ninguém. Eu vi que eu não podia confiar em ninguém, entende? Então, eu fiquei muito mal com isso. Cheguei em casa chorando muito, 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 muito. E fiquei lá chorando. Ninguém tava em casa, assim. A minha madrasta tinha saído, todo mundo tinha saído. A única pessoa que tava em casa era o Levi, mas ele tava na piscina, então eu nem fui lá. Só fui pro quarto e fiquei chorando, 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 chorando. Eu dormi chorando, só pra vocês terem noção. E quando foi mais ou menos umas 9 horas da noite, eu acordei com o barulho da moto. Ele foi deixar ela em casa. Deixou ela em casa. Tá bom pra vocês? E aí eu ouvi, eu fiquei desacreditada, levantei, fui na janela, coisei assim a cortina e vi. E ela, tipo, foi meio que pra beijar ele virou o rosto, sabe? E ela abraçou ele e falou, tchau, amor, amanhã a gente se vê. Aí eu fiquei assim, não é possível isso, cara. Eu me apaixonei por uma pessoa idiota, assim. Ele é igual esse bando de idiota dessa casa. Continuação, filhas, da história. Quem tá decepcionada? Porque eu também estou. E aí, gente, ele pegou, deixou ela lá e ela entrou. E aí eu tava tão pensativa sobre aquilo que quando ela entrou eu tomei um susto e meio que saí assim, sabe? Aí ela, Vitória? Aí eu, oi, Amélia. Aí ela, é você, eu nem vi você no escuro. Aí eu, sou eu vim buscar um copo d'água, ela na sala. Aí eu, não, eu tomei a água e aí eu ia assistir televisão, mas eu vou assistir no celular no quarto, não tem problema. Ela, não, irmã, senta aqui, vamos conversar, vamos se resolver. Que cínica, sonsa, dá vontade de voar no pescoço dela e... sabe? Ela, vamos se resolver, irmã, a gente não teve oportunidade, né? Senta aqui. Aí veio, pegou assim na minha mão, me sentou e segurou minha mão assim, falou, olha, eu quero te pedir desculpas. Eu não sou essa pessoa ruim, má. Desde que você chegou foi meio difícil pra mim, entende? Meio que você roubar o meu... Não roubar, mas você meio que ocupou um lugar onde só era meu, sabe? Então meio que eu fiquei mal. E só foi por isso que eu reagi assim, mas eu sou boa, sou muito boa. Sou muito boa, eu amo você, tá? E a gente não vai brigar mais. Eu percebi que você é minha irmã querida e a gente não vai brigar mais, tá bom? Tô feliz e vou me casar. Tô muito feliz e eu percebi que com a sua chegada você arrumou as coisas, sabe? Você teve coragem de falar Gente, quando ela falou casar, nada mais pra mim fazia sentido. Quando ela falou isso, eu não raciocinei. Quando ela começou a falar, e eu casar... Casar com quem? E minha cabeça não tava funcionando. Aí você chegou e colocou as coisas no eixo e você teve coragem de falar na cara da minha mãe, coisa que ninguém nunca teve coragem de falar. Então meio que as coisas ficou claras, sabe? Então pode ficar tranquila que eu não vou mais brigar com você. Ela falou tudo isso e eu parei no casar. Aí eu, casar, Amélia? Aí ela, sim. Aí eu, quem te pediu em casamento, Amélia? Ela, vai ter um jantar aí, você vai ver. Você vai descobrir. Aí eu, que dia? Ela, amanhã. Amanhã vamos no salão de cabeleireiro comigo? Eu peço pro pai pra gente não trabalhar amanhã. E aí você vai, arruma o cabelo comigo. Vamos, por favor. Aí ela, vamos, por favor, eu. Tá bom, Amélia. Eu vou com você no salão. Mas esse jantar vai ser amanhã? Aí ela, amanhã. Aí você se arruma também, fica apresentável. Não que você não seja linda, você é linda. Mas aí você fica mais parecida comigo, né?
Pode ser? Aí eu, tá bom, Amélia. Pode ser. A minha cabeça não raciocinava mais. Ela falava, me deu tchau, me deu boa noite, subiu e eu continuei na mesma posição, parada, pensando quanto eu fui idiota, quanto eu fui tosca, sonsa. Sonsa não, trouxa, sabe? Quanto eu fui inocente, eu não sabia nem o que eu fazia. E aí eu só fiquei parada assim, chorando, escorrendo a lágrima. E aí eu comecei a falar com a minha vozinha: eu não aguento mais essa casa, essas coisas, me ajuda, vó, me ajuda, me ajuda. E aí veio um negócio assim na minha cabeça, no meu coração, de que ele não ama essa menina, por que ele vai casar com ela? Mas ficou aí o questionamento e eu fui pro quarto, dormi chorando, acordei no outro dia. Acordei cedo, fui pra tomar café da manhã e aí a dona Lúcia da casa, ela veio e falou assim comigo: ah, então, a dona Amélia pediu pra te avisar que ela vai um pouco mais tarde, porque ela dormiu no namorado. E aí, ela vai vir um pouco mais tarde, tá? O motorista vai vir te buscar mais tarde. Se você quiser voltar a dormir, lá pro horário do almoço, vocês vão lá. E aí eu fiquei meio raciocinando, mas eu fui tomar café da manhã, tomei um banho, coloquei uma roupa e fui pra piscina. E aí, quando eu tava lá na piscina, minha madrasta veio conversar comigo. Aí conversou, tipo, se abriu comigo, pediu desculpa por tudo. E eu tava achando muito estranho toda aquela bondade. Mas eu senti que foi sincero. Ela me explicou, sabe? Eu não vou explicar pra vocês aqui, porque eu já contei pra vocês toda a história de todo mundo. Mas ela contou a versão dela, como foi doído pra ela, como foi ruim pra ela ter sido a mulher enganada, a corna, enfim, tudo isso. Então ela disse que estava sendo muito difícil, porque eu parecia muito com a minha mãe. Aí você sabia que era minha mãe? Ela, sim, o seu pai guardava a foto dela na carteira. E essa carteira ficava no trabalho dele. E uma vez eu fui lá e eu encontrei essa foto. E você é a cara dela. Então olhar pra você me lembra muitas dores que eu passei, entende? Aí eu, o seu filho me contou. Continuação, filhas da história. E aí ela se abriu ali comigo. E eu perdoei ela, falei que tá bom, tava tudo resolvido. E foi isso. Deu o horário, o motorista veio me buscar, a gente foi pro salão de cabeleireiro, encontrei a Amélia. E a Amélia, ai, porque eu tava no meu namorado, que não sei o que. Aí o motorista ia falar alguma coisa, ela interrompeu o motorista, meio que cortando o assunto, não sei porquê. E a gente foi pro salão de cabeleireiro, chegou no salão de cabeleireiro, todo mundo ficou lá, tipo assim, ai, a sua irmã é linda, que não sei o que. E tudo que eu elogiava, o cabelo dela é lindo. Ela, ai, só a cor que... era bom a gente mudar a cor. Eu, não vai mudar a cor do meu cabelo. Eu não quero mudar, a Amélia. Ela, então tá bom, minha irmã, então você é linda assim. Mudar a cor, não tá. Mas aqui quem falou? Sabe papo de amiga invejosa? Sabe aquelas amigas invejosas? Então era ela. Tudo ela botava defeito. Alguém comentava, ai, que o sorriso é lindo. Não, mas é lente. É lente, pô. Estão entendendo? Então, tipo assim, tudo botava defeito. Gente, eu tô com essa boca aqui, mas eu vou arrumar. Eu gosto de contornar minha boca, sabe? Então eu vou contornar ela aqui enquanto eu falo com vocês. E aí, gente, tudo ela colocava defeito. E aí ela acabou comentando no salão de cabeleireiro, ela falou assim, ai, hoje eu tenho que ficar bem linda. Aí eu falei assim, pro seu jantar de noivado, irmã. Aí a cabeleireira dela, que tava fazendo o cabelo dela bem na hora, falou, noivado, é com aquele lá. Ela, shh, cala, que ninguém pediu a sua opinião. Eu, hein?
Aí eu fiquei assim... Mas eu sabia quem era, né, gente? Ela só queria me fazer uma surpresa. Mas no fundo, sabe quando você tem uma gotinha de esperança? Eu tava, não vai ser ele, não vai ser ele, não vai ser ele. Iludida. Enfim, a gente fez o cabelo, aí a gente foi numas lojas comprar roupa. Toda roupa que eu escolhi, eu nem pedi a opinião dela, eu pedi a opinião do motorista. Por quê? Porque ela, né, gente? O motorista foi com a gente pra poder segurar a sacola. Não que eu precisasse, mas ela que é patricinha. Aí, toda roupa que eu colocava, toda roupa que eu vestia, ela colocava um defeito. Mas eu parei até de pedir a opinião dela. Não tava nem pedindo, ela que tava dando mesmo. Enfim. Aí a gente foi, fez as compras, chegou em casa. Aí a mãe dela assim... Filha, mas você vai contar pra gente? Porque toda essa... Porque tudo isso, porque ela contratou buffet, contratou um monte de coisa, gente. Porque tudo isso e tal, ela não tinha avisado ninguém da família o motivo daquele jantar. Só quem sabia era eu, que era o jantar de noivado. Aí eu, Amélia, não é por causa do seu noivo... Aí ela, oxe, irmã, surpresa, lembra? Eu só contei pra você. Aí a mãe dela, que, filha? Ela, nada não, mãe. Aí, gente... Aí morreu minhas esperanças, entendeu? Porque a família dela toda era contra o relacionamento dela com o Guga. Então por isso que ela não falou o porquê daquele jantar, entendeu? Pelo que eu entendi, quando meu pai chegou, que eu ouvi meu pai falando enquanto eu tava se arrumando no quarto, era um jantar de reconciliação comigo. Entendeu? Foi isso que ela falou pro meu pai. Ela falou isso pro meu pai poder aceitar fazer o jantar. Tá bom pra vocês? Então, ou seja, além de tudo, ela me usou pra fazer o jantar de noivado dela. Junto com o menino que eu gostava. E a família toda era contra ela com ele, né? Por isso que ela me usou. Ficou assim, gente, minha boca. E aí, gente, eu tava me arrumando quando eu ouço a voz de uma pessoa desconhecida. Começou a chegar algumas pessoas que eu não conhecia. Uma era amiga dela, outro era a noiva do meu irmão. Chegou e tal. E aí eu ouço uma voz, eu ia lá, né, xeritar pra ver e tal. E toda hora que chegava alguém eu olhava, eu não tava ainda lá fora, porque eu não queria dar de cara caso fosse. Daqui a pouco eu ouço uma voz e eu reconheci essa voz. E aí quando eu saí, era a mãe do Guga. E o Guga. Ali meu brilho sumiu. Ali eu olhei pela porta, eu fiquei olhando e eu vi primeiro ela. Quando eu vi ele, eu fechei a porta, encostei na porta assim, fiquei coragem, vai lá. Ele que é um idiota, enganou vocês duas. Não é culpa... Gente, comecei a pensar, não é culpa dela. Ela é apaixonada por ele. Ela é a sua irmã, independente de tudo. Vai lá. Comecei a pensar isso. Continuação, gatas da história. E aí eu saí lá pra fora. E quando eu saí, todo mundo ficou meio que me olhando. Aí eu tava com um vestido que minha avó me deu, bordado. Porque eu até comprei uma roupa, mas era feia. Ela fez de propósito pra me comprar aquela roupa. Ela insistiu tanto. Ai, porque vai ficar no dress code da festa. Patética. E aí eu saí pra fora do quarto. Quando eu saí, todo mundo olhou pra minha cara. E aí ela pegou uma taça assim, ergueu a taça e fez assim: atenção, gente. Quero comunicar a vocês que eu tô muito feliz com a presença de vocês. Vou imitar igualzinho. Que eu tô muito feliz com a presença de vocês. Hoje eu tô realizando um sonho. Não tinha contado pra vocês, porque eu sei que é uma coisa conturbada, que aconteceu várias coisas, mas que o amor prevalece sempre. Eu tô muito feliz, tô me sentindo realizada.
profissionalmente, familiar, as minhas amizades e agora o meu relacionamento. Eu estou noiva e esse é um jantar de noivado e eu tô muito feliz com a presença de todos vocês e a gente vai casar. E eu assim, ó. Quando ela falou isso, eu tava... Porque o meu quarto ficava, tipo, num fundo. E aí eu vim nesse corredor. E a sala é grandona, assim. E do lado tem uma sala de jantar que é iluminada. E é ali que tava todo mundo. Quando ela falou isso, simplesmente todo mundo olhou pra trás, que era onde eu tava. Pra ver a minha cara. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo. Virou e olhou a minha cara. A namorada do meu irmão ficou sem entender nada. E aí ela, gente, não tô entendendo. E aí, ela era bem patricinha também. E aí todo mundo, aí ele ficou, não precisa entender, amor. Ninguém tá. E aí o Levi, eu amo o Guga. É com o Guga, né? Meu parceiro. Caramba, tô feliz que não sei o que, meio que quebrou o clima. E aí o meu pai pegou ela pelo braço, levou ela pro canto e começou a discutir com ela, tipo, falar alto não, mas falar com ela, dava pra perceber que eles estavam tendo uma discussão. E aí o Guga veio falar comigo. Ele achou uma ótima ideia, assim, ó, no jantar de noivado dele, ele vinha falar comigo, não é mesmo? E aí ele veio até minha direção e falou, posso falar com você? Eu falei, óbvio que não. Eu não... Aí eu falei meio alto isso, e aí meio que as pessoas em volta ouviu, e aí eu olhei em volta, eu olhei pra ele de volta. Guga, eu só te desejo felicidade, tá bom? Que você seja feliz, eu sei que vocês namoram há muito tempo. Eu devo ter chegado numa fase de uma briguinha, e aí você me usou pra fazer ciúmes? Sei lá. Mas tá tudo bem. Eu tô aqui de favor mesmo, né? A casa é dela, então eu sou obrigada a passar por isso. Vai lá, seja feliz com a sua patricinha. Aí ele, não, você tá entendendo errado, por favor, me dá uma chance da gente conversar. Uma vez, não precisa ser aqui, mas por favor, eu preciso me explicar. Não! Tá? Não. Eu quero que você suma da minha vida. Assim que a gente trabalha na mesma empresa, mas o nosso cargo não é o mesmo. E logo mais eu vou sair daqui também. E você pode ter certeza que eu não vou ser próxima da minha irmã. Então você não vai me ver, tá bom? Seja feliz. E ele insistiu, por favor, conversa comigo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, eu só quero a sua felicidade, Gustavo. E ela veio bem na hora e falou, ai, obrigada, irmã. Te amo muito, você sabe que eu tô muito feliz que você tá aqui nesse momento importantíssimo pra minha vida. Eu e o Guga, a gente se conhece desde quando era criança. Nosso amor é assim, incondicional, sabe? A gente se conhece desde quando a gente era criança, a gente cresceu juntos. A gente tem as mesmas manias, o mesmo jeito, essas coisas, sabe? Mas eu tô muito feliz que você tá nesse momento, tá bom? Muito obrigada, irmã. E eu assim, de nada. Aí eu olhei pra cara dele, de nada. E aí eles saíram andando. Ela saiu andando e puxou o braço dele, né?